Olá, boa tarde. A dependência em pornografia pode trazer sérias complicações como ansiedade, depressão e ser mais difícil de ser tratada do que o vício em drogas. Mas o que pode ser considerado dependência em material pornográfico? É justamente para entender essa situação que recebo aqui no Papo com ela a especialista em sexualidade humana, neuroplasticidade e psicologia, a Letícia Balducci. Ela também é a idealizadora do Despornifique-se e autora do livro Manual para uma Vida Despornificada. Letícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais sobre essa questão que envolve a dependência em pornografia. O que leva uma pessoa a desenvolver esse tipo de dependência, né? Existem traços ou características que facilitam esse processo? Obrigada, Michele, pelo convite. Não, na verdade não existe uma predisposição genética para o vício em pornografia, né? Então qualquer pessoa pode desenvolver esse mau hábito, visto que ela não tem educação sexual, então o fácil meio de acesso a este conteúdo faz com que muitos homens, até mulheres e menores de idade se engajem facilmente, porque está disponível em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, através do dispositivo móvel que a gente tem aqui. Então as pessoas hoje estão facilmente se viciando, não têm educação sexual, elas querem algum tipo de informação, querem entender sobre o assunto e por uma via fácil acabam entrando neste caminho. Porque os estudos a respeito da sexualidade humana avançou, só que essa informação ela não é disseminada, ela não é trazida com facilidade quanto é o conteúdo explícito, que é tudo menos educação sexual. Quando você fala pra gente dessa busca por informação e essa facilidade que o conteúdo pornográfico oferece de acesso, existe alguma regulamentação que fale no Brasil sobre a disponibilidade desse tipo de conteúdo? Existe alguma restrição, alguma proibição ou isso não é regulamentado no país? Olha, ano passado eu tive um projeto chamado Diga Não à Pornografia aprovado ali, com o apoio do governo do estado. A gente levou essa conscientização a escolas. Ano passado também estive em audiência pública. Pela primeira vez na história foi trazido o tema da pornografia como uma crise de saúde pública, então está se falando mais sobre isso. Agora, regulamentação não tem. Não existe nenhuma forma. Então, como eu falei, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, independente da idade, pode ter esse acesso. Porque ele visa o lucro. Então, e assim, não é tratado como se fosse algo ilegal, criminoso, apesar de ter temáticas sim criminosas. Só que eles colocam a fachada do tipo entretenimento adulto. Mas sim, tem ali temas e gêneros extremamente criminosos. E nem toda a pornografia ela é consentida. Né? Alguns são até do tráfico sexual. Você disse pra gente que houve uma audiência pública e pela primeira vez essa questão da pornografia está sendo vista como um problema de saúde pública. Quais são as decorrências do vício em pornografia ou da dependência em pornografia, se esse é o termo mais apropriado? O principal deles é a questão dos danos neurológicos no cérebro. Porque quanto mais você utiliza desse conteúdo para obter algum tipo de prazer rápido, ou seja, o químico, né, dopamina liberado em doses muito grandes faz com que você mude a sua percepção da realidade. Então surgiram inúmeras pesquisas lá em 2016, um estudo alemão, que diz que o consumo deste conteúdo reduz o cérebro a um estado mais juvenil. Então a inteligência da pessoa ela fica em segundo plano, ela perde ao longo do tempo a capacidade de fazer raciocínios lógicos, simples, do tipo assim, será que o não dela quer dizer não mesmo? Mas será que ela não gostaria que eu realmente insistisse um pouco mais? O assédio ele começa a ficar não tão importante assim, por isso que a gente vê inúmeros casos em empresas do assédio, do abuso e do estupro também, né? Então, o principal é o dano neurológico, a gente fala de dessensibilização cerebral, porque quanto mais você consome, mais tolerante você fica e mais conteúdo você quer. E é conteúdos cada vez mais degradantes. Então, se você começa vendo um sexo pelo sexo, fica chato. Aí você tem que olhar um sexo com violência, também fica chato. Eu quero ver um incesto, eu quero ver várias pessoas, eu quero ver menor de idade. E aí vai ficando cada vez pior. E uma hora você fica tão tolerante que você não quer mais ver. Inclusive saiu uma pesquisa pelo psiquiatra Norman Doidge que ele diz que consumidores de pornografia, eles tendem a querer conteúdos mais violentos e até desejarem que virem
o que viram e tem 6 vezes mais chances de estuprar alguém do que aqueles que não consomem. Ele não fica só no consumo, ele quer praticar também. Uma hora ele sente a vontade de dar continuação à euforia. Então, se ele está no relacionamento, ele acaba tendo até relações extraconjugais, desejos ali perversos, até por menores, enfim, não sei o que pode ser, mas acaba até fetichizando pessoas. Então, ele começa a ter dúvidas em relação à própria sexualidade, ele não sabe se ele é homossexual, se ele gosta de pessoas transexuais, enfim. Ele acaba tendo dúvidas em relação a ele mesmo. Eu falo que a pornografia ela faz com que a pessoa ela tenha uma crise de identidade. E eu falo assim, não acha que a sua sexualidade ela está desconexa com a sua identidade. Na verdade, a sexualidade diz muito sobre quem nós somos e o valor que damos a outra pessoa. Então, assim, fica atento ao que você está usando para se entreter e o conteúdo que você usa para aprender sobre sexo. Mas o principal dano é esse aí, o dano neurológico. Em segundo plano está as disfunções sexuais. Então o homem, ele acha que é daquele jeito, ele acha que tem que ter uma certa performance, a mulher também coloca toda a expectativa dela no homem e acaba que ambos não têm prazer. Então o homem ele vai tanto com a expectativa que acaba tendo uma disfunção. Ou ele é rápido demais, ou ele fica nervoso, ou ele não consegue porque ele fica com a mente no conteúdo explícito, a mulher não entende a lubrificação vaginal, enfim. Esse é o segundo ponto. Você estava dizendo pra gente desse consumo que vai crescendo e ele vai se tornando cada vez mais perverso por vezes. Mas quais são os indícios que eu tenho de que esse consumo de pornografia é um problema? Qualquer tipo de consumo de pornografia é um problema? Essa é a primeira pergunta, né? E se não for, em que momento eu percebo que esse consumo se tornou um problema que pode me levar para todas essas implicações que você disse pra gente? As pessoas sempre me perguntam isso. Letícia, todo tipo de pornografia, e se for uma pornografia mais leve? Existem os 2 tipos de pornografia, o softcore e o hardcore. Então, pornografia de um lado e temos a arte erótica de outro, que são 2 opostos. A pornografia, ela vem do grego porneia, que é um desejo sexual obsceno, ilícito, e grafia é escrever sobre. Então, a pornografia, ela tira tudo do que é bonito e natural de uma relação sexual. Ela só tem 2 objetivos. Ela faz com que o espectador ele queira agir conforme os instintos dele e tende a despertar esse desejo ali ilícito na pessoa. A arte erótica é totalmente diferente e é totalmente positiva, porque como qualquer arte, ela convida uma pessoa a refletir, a pensar, traz uma admiração pelo corpo humano, mesmo que tenha nudez. Então é diferente, ela traz uma imaginação, uma fantasia, né, que remete a todos os aspectos da sexualidade. A pornografia, não. Então, como eu falei, existe a softcore e a hardcore, uma pornografia mais leve, que a gente vê muito em filmes, nas séries, mas traz no fundo ali uma certa apelação. E o que a gente vê nos filmes eróticos. Como eu falei, várias pessoas na mesma tela, relação entre pai, filha, enteado, enteada, tio, tia, membros de uma mesma família. Se você entrar hoje, inclusive até postei no meu perfil, no site Xvideos, ano passado ele foi configurado entre os 5 sites mais pesquisados do Brasil, você vai ver títulos como esse aqui. Olha só o que meu pai faz comigo quando a mamãe não está em casa. Você vai ver agora, na primeira página, você vai entrar com você. A gente vê, nossa, o meu padrasto fez isso e a menina tá usando uma calcinha infantil no vídeo. E ela é retratada como muito mais nova. Ela pode ter mais de 18 anos, mas ela é retratada como se fosse uma criança. E fora que a gente não sabe se tem mais ou não de 18 anos, porque qualquer pessoa pode postar um vídeo ali e lucrar com o site. Que é o que a gente chama de tráfico sexual de pessoas. Parece o nome ser muito forte, mas qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico sexual. Ser gravada sem consentimento, enfim. Então não existe uma pornografia leve, pornografia feminista, pornografia... Não. Qualquer tipo de pornografia é considerada ruim. Agora a arte erótica, não. Existem até filmes hoje sim com a arte erótica, séries que trazem isso. É difícil achar, mas tem. Esculturas, pinturas em tela, eu vi também esses dias, em livros também tem hoje, na literatura erótica, então é possível achar sim o erotismo como uma forma mais bonita de ver o sexo do que como é trazido online, né? Que é para prender a atenção, para você agir conforme esses instintos e ficar cada vez mais viciado. Esse é o objetivo da indústria pornográfica, uma indústria multibilionária. Qual é o caminho para reverter essa situação, Letícia? O tratamento, existe um tratamento para isso? Qual é o grau de dificuldade para se ver
fora desse enredamento que a indústria deseja te colocar? Existe sim uma solução. E você trouxe no início, né, o que saiu no Folha de São Paulo, que é mais difícil tratar uma pessoa que é dependente química do que da pornografia. É interessante que a droga ela é ingerida. A pornografia são drogas endógenas, liberadas pelo próprio organismo. Só que, por que é considerada, entre aspas, mais simples tratar um dependente químico? Porque é algo específico. Não é tão simples, a gente sabe disso, né, que é um tratamento ali de meses, anos, ali com uma pessoa que já foi dependente, mas é um tratamento específico. Com a pornografia, por que é diferente? Pode ser até considerado um pouco mais difícil. Porque o instinto sexual, ele está em todos nós. Desde pequenininho, até bebezinhos expressam sexualidade. Dar banho, trocar fraldas, beijinhos, a gente vai crescendo, aí sim surgem os hormônios, aquela necessidade de dar continuação com prazer. Mas por toda a vida, enquanto estivermos vivos, nós vamos ter esse instinto sexual dentro de nós. Nós mulheres temos a menopausa, mas os homens, pro resto da vida. Então eu falo, meninos, vocês vão começar pelo autoconhecimento, para você entender sobre a sua sexualidade sem uma influência externa visual. E outro, saber regular as emoções, porque eles entram na pornografia como um caminho de fuga. Eles nem estão excitados, eles estão às vezes ansiosos, carentes, entediados, e a pornografia é um entretenimento rápido para eles, de fácil acesso. Então eu falo assim, não, vamos ver como que você consegue gerir as suas emoções, vamos descobrir pelo que você se sente atraído sexualmente, sem ser por imagens em terceira pessoa, artificiais. E se você sente esse desejo, o porquê, qual o motivo, de onde vem a raiz do problema. Claro, ele está em um constante grupo de apoio, nós temos também um grupo de apoio gratuito, também remover os gatilhos fáceis, grupos de WhatsApp de putaria que os meninos assistem, não entrar mais em sites assim como Xvideos, Pornhub, esses daí, canais de Telegram. Se possível, você não trabalha com rede social, eu falo corte rede social. Hoje, as meninas, mas é muita quantidade de menina novinha que vende conteúdo sexual. Então, toda hora, o Instagram virou um catálogo aberto. Então, às vezes você tá ali só pra passar tempo. Um monte de menina divulgando conteúdo. Então acaba sendo um gatilho pros homens. Eu falo, evita ficar rolando tela, cortar suas fontes ali que te levam a essas recaídas. E claro, pelo resto da vida, sempre fazer a autovigilância, né? Se vigiar mesmo todos os dias seus pensamentos, saber canalizar energia sexual, porque eu entendo que os meninos veem uma moça bonita passando, ele vai olhar, ele vai desejar, mas ele saber o que fazer com essa energia sexual, quando vê na academia, enfim, todo lugar. E é claro que é um trabalho que poucas pessoas fazem hoje em dia. E quando eu abri na internet, veio tanto homens quanto mulheres com esse problema. Só que hoje, meu público é 99,9% dos homos. Isso que eu ia te perguntar, se é mais recorrente entre homens do que entre mulheres. Tanto mulheres quanto homens. Mas os homens, por mexer com o órgão genital deles, eles veem que não tá funcionando muito bem, eles falam, será que é masturbação com o pornô? Aí eles vão buscar ajuda, não é pela questão moral, muitas vezes não. É mais pela disfunção. Pela disfunção, que ele consegue ver o órgão pendendo pra fora e que não funciona, ele fica preocupado. A mulher não tem isso. Então ela fala, eu não tenho esse vício não. Mas a maioria das minhas amigas, assim, colegas minhas, fazem uso do vibrador com a pornografia. Então elas estão dependentes de um objeto externo para ter prazer. Aquilo lá desensibiliza muito a moça, né, para uma relação real. Então, assim, tanto homem quanto mulher hoje em dia. Você disse pra gente sobre a importância da educação sexual nesse processo. A gente vê que existe uma demonização ainda dessa temática, mas que seja pra gente evitar disfunções, seja pra gente evitar abuso, seja pra que essa pessoa consiga atingir o prazer, a educação sexual é primordial, né? Exatamente. Educação sexual, muito errado, né? Que as pessoas pensam que é ensinar sobre sexo. Muito pelo contrário. Ensina crianças a se protegerem do abuso sexual. Tem a prevenção à pornografia. A gente trabalha ali com materiais a partir dos 3 anos de idade. Ela saber o que são imagens boas, imagens ruins, segredo bom, segredo ruim, toques bons, toques ruins. Então os pais acham assim, Letícia, você vai falar pro meu filho de 7 anos? Não. O interessante é que quando eles sabem tudo, eles não querem saber mais nada. Os seus costumes se tornam ainda mais puros, porque eles têm essa informação preventiva o quanto antes. Não é só prevenção de uma gravidez precoce, e nem de uma infecção sexualmente transmissível, mas de tudo que envolve o sexo, como é mostrado ali nas músicas e na internet. Então as pessoas, se elas conhecessem realmente como é,
Nossa, seria muito bom, inclusive, de estar também com a ideia de continuar com o projeto que a gente começou no passado do Diga Não à Pornografia. E agora voltado também para a questão da falar mais sobre abusos, porque os alunos da UFMT de medicina, eles vivem me chamando para fazer capacitação, porque quando eles chegam no hospital e quando eles chegam nas escolas, quando a gente chega, né, no trabalho de prevenção, as crianças já foram abusadas. Já aconteceu o caso do abuso, do estupro. E aí, a parte psicológica e a parte emocional, como que é trabalhado isso? Então, se os professores tivessem esse tipo de capacitação, ficaria muito bom, né, para a criança saber lidar com esse trauma aí na vida futura dela. E não barrar em nada que ela gostaria de fazer, né, na educação, no trabalho, nas emoções, e que ela não caia em outro vício, né? Pode até entrar ali no mundo das drogas, por uma forma de não saber lidar com aquela carga emocional que ela já tem. A fuga, né? A fuga, exatamente. Então, assim, vou tentar continuar ali com esse projeto, né? Com o apoio do governo. Letícia, você falou pra gente, né? Olha, eu posso trabalhar com uma criança a partir dos 3 anos de idade, essa educação sexual. No outro polo, a gente pode dizer que a indústria da pornografia também tem lançado mão de ferramentas para chegar nesses mais novos? Por que eu te pergunto isso? Conversando com uma psicóloga infantil, ela me disse assim, Michele, hoje você tem que estar muito atento porque eles usam dos personagens, eles usam daquilo que é o dia a dia da criança nos vídeos, mas para introduzir a pornografia para elas. Com certeza, exatamente isso. Eu fui numa escolinha, a minha turminha mais nova, né, que eu fui falar sobre esse assunto, eles já sabiam tudo. Parecia que quem tava tendo aula era eu. Era 9, 10 anos de idade, eles já sabiam tudo. Eu falei assim, mas como vocês sabem tudo? Ah, porque a gente vê as animações japonesas, começa com o videozinho ok, bonitinho, mas aí tem um personagem X que fala tal coisa sexual, ou que faz tal prática sexual, aí eles sentem dúvidas, vão ver outros e vai escalando. Então eles já sabem tudo isso, porque é introduzido desde cedo nesses desenhos. E tem até no YouTube. Às vezes tem uma thumbzinha que parece de um desenho quando você entra em outra coisa. Então os pais, eles precisam ficar muito atentos aos que os filhos estão vendo online. Quando eu tinha uns 18 anos, eu dei aula de inglês para aluninhos de 9, 10 anos de idade. Foi meu primeiro trabalho. E eu vi os meus aluninhos de 9 anos na sala de informática assistindo pornografia explícita. Eu travei, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei assim, em choque. Não soube nem o que fazer. Eu falei assim, gente, se era na minha época, eu já tinha acesso à internet, imagina hoje. E foi aí que eu comecei toda essa pesquisa, né? Eu comecei os artigos, eu falei, nossa, essa informação tem que chegar a mais pessoas. E foi aí que eu escrevi meu livro, Manual para uma Vida Despornificada, que foi a partir do meu livro físico que eu trouxe o trabalho para a internet em formato de cursos e treinamentos. Está enriquecendo cada vez mais. E vamos lá continuar esse trabalho para que chegue a mais pessoas e elas entendam que a pornografia não traz benefícios, né? Exatamente. As pessoas não se conscientizam, né? Acham que é só um entretenimento inofensivo, só que não é. Ela tá mexendo com uma forma que você enxerga outros seres humanos, como você lida com o próprio corpo e como você obtém prazer, como você se relaciona ali com o seu parceiro. Tem muitas moças que falam, Letícia, meu marido tá preso na pornografia. Letícia, meu namorado não quer ter mais relações comigo, porque ele não... Será que eu não sou suficiente? Eu sinto que eu não consigo competir com o que ele está vendo nas telas. Então, é complicado para a relação a dois também. Muito obrigada pelas informações, Letícia. É isso. Obrigada a você, Michele. Ter amigos no ambiente de trabalho ajuda ou atrapalha no desempenho profissional? É possível criar vínculos reais de amizade no local de trabalho? Para responder essas e outras questões é que recebo aqui no Papo com Ela a psicóloga com formação também em recursos humanos, Darley Amorim. Darley, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer aí mais informações no que diz respeito a esse ambiente de trabalho e as amizades que se formam nesse ambiente. A gente pode dizer que é possível construir vínculos sólidos de amizade dentro dos ambientes de trabalho? Sim, é possível. É possível, sim. O que é preciso entender é que esse não é o principal objetivo, né? O principal objetivo é desenvolver as tarefas, né? Aquilo que foi destinado a fazer dentro da empresa,
né? A amizade vai vir ali com convívio, né, com dia a dia, e dentro desse convívio, né, desse coleguismo, né, vai ali se formar a amizade que vem através da confiança. E aí, dentro disso, dentro dessa relação, aí é preciso que se tenha limites, né? É preciso que se coloque limites para que não se misture as coisas. Quando você fala para a gente de limites, Darley, por onde eles passam ou de que forma eu construo esses limites? Por exemplo, faço uma amizade dentro do ambiente de trabalho. O recomendável é que, por exemplo, a gente não trate das coisas do trabalho fora do ambiente de trabalho, ou que um setor não troque informações com outro setor se essas pessoas estão em locais distintos dessa empresa. O que a gente pode considerar como uma imposição de limites para que essa relação de amizade não afete essa relação profissional? Então, esse limite, ele tem que ser colocado através de conversa mesmo, né? De forma honesta, clara, né? E frequente. Então, a relação ali está entre as pessoas, né? Não tem como, se formos colocar assim, impormos limite, né? Por exemplo, um chefe dizer que a partir dali da saída da empresa ninguém vai falar sobre o assunto, né, dentro da empresa. Então tá ali atrelado a cada um. Então cada um tem que buscar esse limite, né? Lembrando que está sendo ali colocada a vida de cada um, né? Por quê? Porque isso pode ser prejudicial, né? Ali dentro da empresa, o objetivo é o trabalho, né? As outras coisas, a amizade, o coleguismo, vem como consequência, né? De se ter ali essa relação. Então, cada um tem que buscar esse limite, né? Às vezes não é colocado por todas as pessoas, mas uma das pessoas que esteja nessa relação, né, tem que ter esse entendimento, nessa consciência desse limite. E tem que ser de forma clara mesmo, né, através da conversa. E me diz uma coisa, Darley, quais são os prejuízos que a falta de limite pode trazer para esses profissionais? Olha, começando aí, né, porque quando a gente fala de trabalho e amizade é muito mais difícil, porque existe, né, a competitividade. Então, ali dentro do trabalho, muita gente, muitas pessoas evitam até, né, ter amizades no trabalho, porque ou já tiveram, né, experiências negativas, onde não conseguiram estabelecer esses limites. Então, esses limites, eles devem ser claros em conversa no dia a dia mesmo. Por quê? Porque isso pode implicar, né, em fofocas e, com isso, né, resultar aí até na perda do emprego, né? E aí, como consequência, né, ter aí a falta da empregabilidade, né, a falta do recurso, né, que é levado para casa, para a família, enfim. Então é algo muito sério. Por isso tem que ser estabelecido antes, né? A questão da produtividade, ela pode de alguma maneira ser também prejudicada? Pode ser prejudicada. E aí, como começamos a falar de limite, tudo está nesse equilíbrio, né? Por exemplo, quando se tem ali uma amizade dentro da empresa, onde se conversa demais, né? Onde se traz ali assuntos indevidos,
né? Que ao invés de estar ali desempenhando o papel, né, que se tem que fazer, está perdendo tempo, né, conversando. Então, isso tudo está na questão do limite. Então, isso tem que ser colocado, por isso tem que ser colocado frequentemente. Então, é uma coisa frequente. Quando acontece, se posicionar. Então, a gente fala de indivíduos. Então, tem indivíduos que têm dificuldade em seguir regras, né? Em se colocar limites. Então, quando se fala do indivíduo, né? A gente precisa pensar que se tem dificuldades aí nessa relação. Mas é preciso, porque implica aí consequências reais, né? E Darley, esses limites, isso deve ser uma conduta da empresa já no momento de contratação com esses colaboradores, de deixar muito claro isso colocado para aquelas pessoas que estão ali envolvidas no ambiente de trabalho, ou isso vai de cada profissional se posicionar? Como é que você avalia isso? Sim, a empresa pode, né? Pode colocar sim, né? Inclusive fazer isso através de reuniões, né? Da própria liderança. Esses limites para um líder é mais fácil, né, de ser colocado, mas é preciso que cada um tenha isso dentro também, como um objetivo, porque o líder não vai ficar ali, né, o tempo todo, 24 horas, né, monitorando aquele colaborador. Então, é preciso que ele traga para si, né, de que ele precisa disso. E isso pode ser feito através da empresa, né? Através de treinamentos, através de conversas diretas do próprio líder. Agora, a gente está falando sobre um aspecto negativo, né? Os prejuízos que a gente pode ter nessas amizades que se criam no ambiente de trabalho. Mas temos também um aspecto positivo, Darley, de que essa harmonia ou que essa relação de amizade pode trazer para esse desempenho profissional? Sim, sem dúvida. Inclusive, existem estudos, né, no Brasil, né, de 57%, né, das pessoas que dizem que sim, né, a amizade torna aí o local de trabalho mais agradável, né, inclusive mais criativo. Então, isso é muito da cultura também, né? Nós temos também estudos que falam, por exemplo, Estados Unidos já não, né? Ele já não tem essa positividade, né? Eles já evitam a amizade no ambiente de trabalho. E aí a gente vê que como experiência, eu posso falar para você que a amizade, ela é benéfica, sim, né? Porque a amizade, ela vem com a confiança. E quando você tem uma amizade numa equipe, quando você tem amizade na equipe, as pessoas colaboram, as pessoas têm um desempenho, né, uma motivação, gostam, né, de estar ali, porque gostam da pessoa. Então, a gente precisa ter empatia. A amizade no ambiente de trabalho, é preciso que se abra um leque para ela, né? Não é que o que a gente precisa evitar são as panelinhas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu tenho muita amizade, e aí eu vou beneficiar aquela pessoa, né? Eu vou fechar
aquele círculo com aquela pessoa, ou com algumas pessoas, né? E isso que não deve acontecer dentro do ambiente de trabalho. Mas a amizade é benéfica, sim, né? Dentro desses limites, né, que nós falamos. E é possível que os subordinados criem uma relação de amizade com as lideranças? Ou isso já fica mais complicado no sentido de confundir, né, os limites até que aquela relação estabelece ali no ambiente profissional? Pode se criar, sim. Confundir pode também, né? Como eu disse, o líder, né, ele tem até facilidade para conduzir esses limites, estando no papel de líder, né? O subordinado, muitas vezes, eles ficam até um pouco desconfortáveis, né? Mas o líder, ele tem esse papel também, né? De conduzir esses limites. E deixar, mesmo conduzindo esses limites, deixar os subordinados à vontade, né, de sentir a vontade num ambiente agradável, num clima, né, organizacional, que eles consigam ali desenvolver, né, ter motivação. Acredito que é tudo através da conversa, através do diálogo. Darley, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela. Deixo agora o microfone à disposição, caso você queira trazer mais alguma informação que a gente não tenha abordado nesse nosso bate-papo. O indivíduo, ele é diferente, né? Cada um tem a sua individualidade. E assim, é preciso saber tratar cada um, né? Muitas vezes de forma diferente. Porque a gente fala muito de tratar todos iguais, né? Mas cada um tem a sua particularidade, né? E essa individualidade, dentro dessa individualidade, a gente consegue obter as habilidades. Então, essas habilidades, elas são necessárias dentro do trabalho em equipe, né? Então, ninguém trabalha sozinho, né? Não existe um trabalho que se fala assim, eu não preciso de ninguém. Então, é preciso, sim, se ter uma amizade, né? Mas que se tenha respeito mútuo, né? Ali, dentro do trabalho, é preciso deixar essa competitividade que é levada em primeiro lugar, né? E abraçar trazer como uma ajuda mútua, né, de cada um, para fazer funcionar, porque é uma engrenagem, na verdade, né? Então, um precisa do outro e cada um tem uma habilidade, porque é individual de cada um. Muito obrigada. Por nada, de nada. O SIC Bartão é o primeiro museu do movimento cristão contemporâneo dedicado a expressar o amor de Deus através da arte. Localizado na capital mato-grossense há 10 anos, cada obra no acervo conta uma história de fé, devoção e inspiração divina. A ideia de criar um espaço para a arte cristã contemporânea surgiu há 10 anos, quando Aline Bortoli percebeu a dificuldade em encontrar obras deste estilo. Assim nasceu o Museu SIC Bartão, o primeiro dedicado a expressar o amor de Deus por meio da arte. A ideia do museu, ela surgiu há 10 anos atrás, quando eu olhei para as paredes da minha casa e me perguntei, né, sabia da importância da cultura e da obra de arte. Quantas vezes a gente olha para ela por dia, né? Pensei, por que não a gente ser lembrado dali dos valores que nos levam a ter uma vida melhor, né? Seja perdoar, seja servir, às vezes até se humilhar quando for necessário, né? Ou então amar. E aí eu busquei na internet cristianismo contemporâneo nas artes, porque eu queria, acho que hoje a gente vive uma geração moderna, né? Então a gente gosta de ver essas coisas novas na arte, mas a palavra de Deus não era uma coisa facilmente encontrada. Ao longo de sua história, o museu reuniu obras de artistas mato-grossenses que contam histórias de fé, devoção e inspiração divina, atraindo artistas e visitantes
que compartilham testemunhos de esperança e transformação. Começou um trabalho, então, como eu não encontrei essas obras, de incentivar os artistas a produzirem. Então, nós distribuímos algumas parábolas da Bíblia para vários artistas e através da linguagem deles, né, da sua forma de comunicar, eles inseriram a mensagem, né, eles trouxeram a mensagem do Evangelho para os tempos atuais, sem aqueles clichês que a gente está acostumado a ver, que às vezes até nem fazem mais efeito. E foi muito legal o resultado e através disso, dessa iniciativa, a gente começou a buscar cada vez mais artistas que fizessem isso e, de certa forma, ou colecionar ou continuar incentivando que eles fizessem isso de uma forma diferente. O museu carrega uma poderosa mensagem de esperança e renovação e tem o objetivo de que cada visitante saia transformado. Suas obras não apenas contam histórias de fé e devoção, mas também inspiram mudanças de vidas profundas. A missão do museu é que as pessoas saem daqui melhor do que elas chegaram, né? Através de uma mensagem de fé, de esperança, através de uma mudança interior de alguma forma, né? A gente sabe que a arte contemporânea ela pode incomodar, ela pode fazer as pessoas refletirem, mas mais importante do que só a reflexão em si é a reflexão apontar para uma nova direção, para uma mudança de vida boa, né? Então a gente fala que aqui é um lugar para boa arte, aquela que carrega uma mensagem poderosa. O museu reforça a ideia de que a igreja não é apenas um prédio, mas está presente em todos os lugares, incluindo na arte e na vida cotidiana, onde a fé e a devoção podem tocar e transformar corações. Serve como uma ferramenta para trazer à tona o movimento cristão contemporâneo, né? Então a gente crê que o movimento está acontecendo fora dos prédios da igreja e que a igreja não está sendo vista mais só como um prédio em si, mas como as pessoas estão agindo, como elas estão se movimentando, como que elas trazem à tona a Jesus através do que elas fazem, de como elas servem, de como elas vivem. Então, tudo que for movimento cristão contemporâneo, a gente tem ali um pezinho, uma vontade de trazer e expor aqui no museu. Ele abre de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta as visitas são gratuitas. Sempre no período da tarde a gente tem uma visita guiada, que você chega aqui e não fica perdido no museu, eu não conheço o artista, eu não conheço, né, essa obra. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar a entender cada uma das artes, por que elas estão aqui, então isso torna a visita ainda mais especial. E no sábado, então, é uma visita paga. O amor que sente pelos animais fez com que Silvana se dedicasse a cuidar e tratar de cães abandonados. Com mais de 30 animais no abrigo e 11 só em sua casa, Silvana trabalha para garantir dias melhores a esses bichinhos. A ONG Amor Animal, liderada por Silvana, tem transformado a vida de muitos cães resgatados, que carregam histórias de sofrimento e abandono. Com solidariedade e dedicação à causa animal, a ONG tem retirado esses animais de situações de maus tratos, oferecendo-lhes uma nova chance. Nosso trabalho é totalmente voluntário. A gente não recebe ajuda, a não ser daquelas pessoas que são amantes da causa animal, que possam associar e ajudar a ONG Amor Animal. Então, nosso trabalho é voluntário e altruísta. A gente tem um funcionário aqui que trabalha o dia todo, depois um outro voluntário que vem aos domingos, então são 7 dias por semana, 365 dias por ano, os animais tendo a alimentação, a limpeza do local, assistência veterinária, enfim, todos os cuidados para que eles tenham dignidade e possam viver bem nesse espaço que nós conseguimos para eles. A ONG opera de forma voluntária e os associados atuam por conta própria. As veterinárias, né? O veterinário é responsável pela saúde deles, então nós nos deslocamos até a clínica veterinária para levar o animal que esteja doente. Quanto à alimentação, eles comem ração seca, né? E às vezes misturada com uma ração úmida. O recurso é vindo dos nossos salários, no nosso próprio bolso, e também nós fizemos um projeto com o Ministério Público Estadual e conseguimos um valor pequeno, né?
advindo de políticas públicas do Ministério Público para que a gente consiga reverter essa verba em ração. Então nós temos um valor reservado para alimentação, mas para manutenção do abrigo, material de limpeza e as despesas veterinárias saem do bolso dos colaboradores. Por meio de cuidados e carinhos, Silvana e sua equipe dão a esses cães a esperança de dias melhores, mostrando que é possível mudar a realidade difícil com amor e compaixão. A gente já resgatou mais de 200 animais. E quando o socorro chega a tempo de você salvá-los, isso estimula a gente a resgatar e salvar mais. A gente já resgatou mais de 200. Eu, particularmente, resgatei mais de 100 cães que sobreviveram aos maus tratos e ao abandono. Muitos marcaram a minha vida. Eu já resgatei cães violentados sexualmente. Eu já resgatei cães esfaqueados. Eu já resgatei cães cobertos de carrapatos, infestados de carrapatos. Então são várias histórias tristes. Cães atropelados, cães com miíase e bicheira, cães com leishmaniose. Inclusive, a leishmaniose nesse país, ela precisa ser tratada com seriedade. A leishmaniose é uma epidemia e ela é uma zoonose, é uma doença que passa para o humano. E quem transmite a leishmaniose para o cão é o mosquito palha contaminado. É a fêmea do mosquito palha contaminado. Então isso tem que ser levado a sério, algum mecanismo de extinção desses mosquitos. Essa ação solidária, que nasceu de sua paixão pela causa animal, tem transformado profundamente a própria trajetória de Silvana, mostrando o poder do amor em cada resgate. Eu até me emociono. Mudou minha vida totalmente, porque eu nunca tive um cachorro. Na minha vida eu nunca tive um cachorro sequer. Eu fui ter um cachorro com 52 anos de idade. Eu não enxergava o sofrimento, eu não enxergava a dor, porque hoje cientificamente é comprovado que os animais são sencientes. As pessoas os tratam como lixo, como coisas. Eles sentem dor, frio, fome, calor, sede, eles são sencientes. Se quiser colaborar, ligue para a gente. O nosso número é 65 98119 3351. E nosso Instagram é amoranimal.cuiabá. Sigam-nos no Instagram, lá teremos todos os animais para adoção, nossas rifas, nossos eventos, nossos resgates, e você vai gostar de nos acompanhar. Hoje o Papo Poesia conta com a participação do imortal Fernando Tadeu de Miranda Borges, ocupante da cadeira de número 33 na Academia Mato Grossense de Letras, e ele declama o poema Canto para São Gonçalo, de autoria de Luciene Carvalho. Canto para São Gonçalo. O sino rompe amanhã. É São Gonçalo chamando. Rezar, 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 atordoando sondos incompletos, despertando fiéis e infiéis. São Gonçalo, que do alto da esfera da torre vai abençoando gente. Antigos moradores, pés inchados da praça, prostitutas na batalha, vendedores do mercado. São Gonçalo do Porto. São Gonçalo é o Porto que recebe, que acolhe, que é tocador, que aceita.
Só ele tem a receita para apacentar a dor. Toca o sino, São Gonçalo, que o soar do badalo vai cantando seu amor. E com poesia a gente fecha mais uma edição do Papo com Ela e eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero muito te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, né? Se inscreva no nosso canal também no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo. Conta pra gente o que você gostaria de assistir aqui no programa. Para isso, você pode fazer contato pelas nossas redes sociais ou nesse e-mail que aparece na sua tela. Desejo a você um ótimo fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta. Quero muito poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!